Eu tive toxoplasmose ocular e estou grávida. Será que tem algum problema? Será que eu estou tendo algum sintoma? Será que isso pode atrapalhar a minha gestação? Vou contar tudo isso para vocês nesse vídeo. Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou a Maria Celeste, estou grávida de 6 meses, que dá mais ou menos 27 semanas, né? Eu tô com 27 semanas. Eu sempre fico perdida nessa questão de meses, de semana, por isso que eu resolvi falar os dois, para ninguém ficar perdido, tá? Tô grávida aqui da Maia, vou mostrar pra vocês quanto essa mocinha está enorme, olha isso. Tá enorme essa mocinha. E há muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a toxoplasmose ocular. E recentemente eu fiz um vídeo revelando o sexo do meu bebê. E ficou muito lindo o vídeo, tá, gente? Eu vou deixar até aqui linkado pra vocês assistirem o de revelação do sexo do bebê. E também falando da toxoplasmose ocular. E uma seguidora aqui do canal, ela pediu pra mim poder falar um pouquinho como que tá sendo a minha experiência de estar grávida e o fato de eu ter tido a toxoplasmose ocular, tá? Então esse vídeo é dedicado para essa seguidora, Maite, que fez esse pedido. Eu agradeço muito por você ter participado aqui do canal, né, de ter comentado. E esse vídeo é dedicado a você, tá, Maite? Então vamos lá. Nesse primeiro momento, eu vou contextualizar um pouquinho da toxoplasmose e depois eu falo sobre a gestação. E depois, né, concluo falando dos dois. Mas antes de tudo, gente, em breve eu vou trazer alguns vídeos falando da gestação, do primeiro trimestre, segundo trimestre. Vou trazer vários vídeos pra vocês, é porque realmente eu não tive tempo, tá muita correria, adaptação de rotina, muita coisa. E a gravidez deixa a gente muito cansada, muito mesmo. Então, quando eu tenho tempo, eu acabo dormindo. Mas vai dar certo, eu ainda vou trazer esses vídeos pra vocês, tá? Mas vamos lá contextualizar um pouquinho da toxoplasmose para quem tá caindo aqui de paraquedas nesse vídeo. Há muito tempo atrás, eu não lembro exatamente a data, mas eu vou colocar aqui o ano, tá bom? Eu gravei um vídeo aqui pro canal, que era um vídeo de desabafo falando sobre a toxoplasmose ocular. Contextualizando, eu tinha descoberto a toxoplasmose muito antes desse vídeo. Porque o que acontece? Muitas pessoas têm toxoplasmose e não sabem por quê. A toxoplasmose nem sempre ela vai manifestar sintomas. Ela só vai manifestar sintomas a partir do momento que seu sistema imunológico está muito ruim, está debilitado, e aí ela vai começar a ficar ativa, vamos dizer assim. Então muitas pessoas acabam tendo toxoplasmose e não fazem ideia porque ela não manifestou sintomas. Ela tá ali dormindo, plena, maravilhosa, né? E isso aconteceu comigo. Eu tive a toxoplasmose ocular, tanto que eu não faço ideia quando eu peguei. Se eu peguei ou se foi uma questão de gestação mesmo, que minha mãe passou pra mim, não faço ideia. Eu sei que eu tive a toxoplasmose ocular. Uma vez um médico chegou a falar pra mim que eu tinha uma cicatriz no olho, ele não explicou o porquê dessa cicatriz. Eu via a mosca volante, não entendi o porquê, achava que era até normal ver essa mosca volante no olho. E depois fui num outro médico pra poder fazer exame de rotina mesmo, porque eu tenho muita enxaqueca, né? Tinha muita enxaqueca, hoje já tá bem reduzido. Só que eu tinha bastante enxaqueca, então eu sempre achava que era alguma coisa de problema de visão. Fui em outro médico e ele chegou pra falar, né, explicar o porquê da cicatriz, que era a toxoplasmose e tudo mais. E eu lembro que na época eu tava estudando a toxoplasmose na faculdade, né? Eu sou nutricionista, pra quem não sabe, então assim, na faculdade de nutrição a gente tem uma matéria que chama parasitologia. E um dos parasitos a serem estudados é a toxoplasmose. Então assim, eu lembro que na época eu tava estudando a toxoplasmose, então eu sabia muito bem como que era a transmissão, como que funcionava, os sintomas, enfim. E aí o médico falou, ó, você não tem sintomas nenhum, seu corpo ele deu um jeito de combater, porém pode chegar alguma fase da sua vida que venha manifestar sintomas e aí você tem que procurar um médico com urgência. E essa fase, infelizmente, chegou. Ela chegou exatamente no momento que eu estava vivendo um estresse muito grande. Por quê? Eu estava em um período da faculdade, que era o quinto período, aqui eles chamavam de quinto período do inferno, porque era um período de transição, da qual a gente saía das matérias básicas para ir para as matérias específicas. E as matérias específicas, elas eram muito difíceis, principalmente quando a gente estava nessa transição.
Então, assim, era um momento de cobrar bastante do aluno. Eram matérias específicas, então nós mesmos nós como alunos, a gente tinha essa cobrança também porque era o que a gente ia viver futuramente, né? Era nosso ganha-pão futuramente. E, além da faculdade ser muito estressante nesse sentido, e mudança de campus, aqui a gente não tinha um campus fixo, então tinha esse estresse de mudar de campus o tempo todo, e eu morava em um bairro muito distante da faculdade, que não tinha muito acesso, em questão de horário de ônibus, então assim, tudo isso me estressava. Eu lembro que já chegou a época que eu chegava em casa 9, 10 horas da noite, porque o ônibus tinha quebrado. Então olha um momento estressante, você ficar o tempo todo na rua, chegar morrendo de dor de cabeça, né? Eu tinha muita enxaqueca na época, com fome, e você ter que limpar a casa, você ter que limpar, porque eu tinha cachorro, né? Então os cachorros faziam as necessidades básicas, eu tinha que fazer alguma coisa pra comer e eu tinha que dormir, porque no outro dia eu ia acordar super cedo pra pegar o ônibus. Então, assim, eu tava vivendo um momento muito, muito, muito estressante pelo fato que eu tava me virando sozinha, né? Minha mãe não estava aqui, ela não tinha como me dar suporte, porque ela morava em outro estado na época. Então, assim, foi um momento muito difícil da minha vida. E aí, meu sistema imunológico, provavelmente, né, a chance muito grande dele ter ficado debilitado. E aí eu manifestei sintomas, né? Um belo dia eu acordei e eu tava enxergando tudo embaçado. E aí eu procurei um médico com urgência para poder fazer, né, para poder entender o que estava acontecendo, e foi quando eu descobri que a toxoplasmose estava ativa, manifestando sintomas. E foi aí que eu comecei todo um tratamento. Mas assim, eu já estava vivendo um momento estressante pela minha rotina, e o tratamento ficou mais estressante ainda, porque eu tinha que viver no médico toda semana. Toda semana eu estava lá no médico, eu perdi a aula por causa disso, eu quase fui reprovado por causa disso. Além dos usos de colírios que acabavam me atrapalhando nas aulas, porque embaçava a visão, o tratamento não foi um dos mais baratos. Então, assim, eu lembro que na época deu R$1.000 na primeira vez que eu comprei os medicamentos, porque eram muitos medicamentos, né? Era colírios, comprimidos e tudo mais, e era muita coisa. E eu já sou péssima de ficar lembrando, de ficar tomando muita coisa, né? Então, assim, foi um tratamento muito sofrido, e era mais sofrido ainda por eu passar tudo isso sozinha no sentido de não ter ninguém do meu lado nesse contato físico para poder me apoiar, de poder me acompanhar, e enfim, foi realmente muito sofrido. E aí eu fiz esse vídeo aqui pro YouTube, que foi mais um desabafo. Tinha algumas informações, porque na época eu tava estudando a toxoplasmose, porém foi mais um desabafo do que um vídeo informativo. Tanto que eu não esperava realmente, de coração, não esperava a proporção que ele tomou aqui na internet, né? Eu fiz 2 vídeos e ele tomou uma proporção tão grande que até hoje as pessoas comentam nele, desabafando, trazendo seus relatos. Chegam a me procurar no Instagram para poder tirar dúvidas, conversar comigo, desabafar. Então, assim, eu fico muito feliz de ajudar de certa forma, porque toda vez que alguém entra em contato comigo, eu me coloco na pessoa, né, na pele da pessoa, porque eu sei o quanto foi sofrido pra mim ter passado por tudo aquilo. Então eu fico pensando, se foi sofrido pra mim, é sofrido pra pessoa que tá passando também. Quando eu tive a toxoplasmose, né, eu não esperei que poderia chegar na proporção que tomou esse vídeo, porque eu achava que, sei lá, talvez só eu teria esses sintomas, ou eram poucas pessoas que iam ter, porque eu não escutava falar sobre toxoplasmose. Se eu não tivesse estudado na faculdade, eu também nunca ia escutar falar sobre a toxoplasmose. Então, eu pensei que não era uma coisa assim comum. Só que com o vídeo que eu criei, eu percebi que sim, é muito comum e que as pessoas sofrem igualmente ou até pior, né? Tem pessoas que eu vi nos relatos que tiveram situações bem piores do que a minha, chegaram a ter cegueira mesmo, né? E eu não tive nada disso, eu não tive cegueira. Então, assim, a toxoplasmose ocular, né, falando especificamente da ocular, porque ela pode para o cérebro, a ocular ela pode deixar a pessoa parcialmente cega ou totalmente cega. E eu não tive isso, eu enxergo muito bem, não vou falar 100%, mas eu enxergo muito bem. Então, assim, eu sei que tem pessoas que tiveram situações bem piores do que a minha. Então, vocês podem contar comigo, podem me mandar mensagem, desabafar, perguntar. Porque o que eu puder auxiliar, eu vou querer auxiliar. Porque na época que eu tive isso, eu queria muito ter alguém que tivesse passado por algo que eu passei,
para poder entender o meu desabafo. Porque assim, lógico que é muito bom você ter alguém para contar, para conversar, né, pra pessoa estar ali do seu lado, mas é totalmente diferente quando você tem alguém que passou pela mesma situação que você passou. Então, por isso que eu fico muito feliz em poder ajudar todos vocês que acabam comentando no meu vídeo, relatando um pouquinho da vivência de vocês, ou até mesmo quando me procuram no privado, que acaba ficando algo assim, realmente mais direcionado para a pessoa. Mas enfim, fiz esse vídeo, na época eu fiz todo o tratamento e me curei. Ou seja, estou com a minha cura clínica, né? Não tenho sintomas nenhum, ela está inativada. Isso faz muito tempo. Desde que eu tive a reincidiva, nunca mais eu tive sintomas. Faço acompanhamento anual com o oftalmo e para poder ver como que tá a cicatriz, se houve alguma alteração, né? Faço os exames de sangue normalmente e nunca mais deu alteração. Depois daquele tratamento, nunca mais fiz. Então, o que altera mesmo é questão de grau do meu óculos, né? Porque eu uso óculos, mas nada além disso, tá? Então, assim, eu não tive mais sintomas, eu enxergo bem, não 100%, porque quando eu fecho um olho eu acabo enxergando um pouquinho embaçado, mas com os dois olhos eu consigo enxergar muito bem, tá? E a mosca volante, muita gente pergunta se eu enxergo a mosca volante, é muito raro. Quando, por exemplo, agora que tem uma luz aqui na minha frente, eu tô enxergando levemente essa mosca volante passando. Ela chega a ser menor do que a que eu via antes. Mas isso acontece quando tem um foco de luz bem direcionado no meu olho, que é o que tá acontecendo por causa da ring light. Só que no dia a dia eu quase não vejo. E antigamente eu via bastante, né, quando eu estava passando pelo tratamento. Mas fora isso eu não tenho nenhum sintomas, né? Muita gente pergunta se eu tenho sintomas, se eu tive algum problema, nada. Agora vamos falar sobre a gestação para poder associar com a toxoplasmose. Mas sobre a toxoplasmose, estou ótima, muito bem, saúde ok, graças a Deus. Muita gente pergunta o que eu faço para me manter... Pra manter a minha saúde em dia, né? E como eu falei pra vocês, eu sou nutricionista. E uma das coisas que eu pontuo bastante é alimentação e exercício físico. Então são 3 pilares que eu gosto de trabalhar bastante e que ajuda muito na questão do sistema imunológico. Uma alimentação boa. Isso não significa que você não possa ter esses momentos de vínculo associativo, vamos dizer assim. De sair pra comer uma pizza, comer um hambúrguer, algo desse tipo, comer um chocolate, né? Isso faz parte de um contexto de uma alimentação saudável. Só que desde que esses alimentos sejam alimentos mais em momentos atípicos. Exercício físico, né? Também é extremamente importante. Então, quando eu priorizei muito o exercício físico. Naquela época eu me alimentava muito mal, mesmo estudando nutrição, eu me alimentava péssimo. Exercício físico era mais assim... Sabe, tudo era desculpa, então nem sempre eu ia. E aí depois disso eu comecei a ter uma constância muito maior na minha alimentação e no exercício físico. Até agora, estando grávida, eu treino, faço musculação, faço pilates, então eu cuido muito da minha saúde. E o terceiro pilar é o psicológico. Então assim, quando eu estou passando por um momento muito estressante da minha vida, que chega a me abalar, eu já paro, respiro e penso assim, eu não posso deixar que isso aconteça novamente, porque meu sistema, o meu psicológico abalado, ele é um convite para a toxoplasmose se ativar. Então é uma coisa que eu priorizo muito, o cuidado desses 3 fatores: alimentação, né, o corpo, né, o físico e o emocional, tá? Que acaba sendo 2 pilares, aí o corpo se divide na questão do alimentação e treino, tá? Mas vamos lá, contextualizando isso, a gravidez. Bom, quando a minha gravidez ela não foi planejada, então isso foi um susto muito grande por causa da toxoplasmose. Antes, eu sempre falava assim, ó, quando eu quiser ser mãe, porque eu não tava pensando em ser mãe tão cedo, eu tinha muitos planos na minha vida ainda, mas eu pensava, quando eu quiser ser mãe, eu quero planejar pra poder ver exame, ir no meu médico oftalmo pra poder ver como que tá, fazer os exames de rotina e tudo mais, começar a suplementar. Porque eu tinha muito medo do período gestacional com a toxoplasmose. O meu maior medo era acontecer alguma coisa no meu sistema imunológico se abalar e ter algum problema comigo e com o bebê. Porque, pra quem não sabe, a toxoplasmose na gestação, quando ela está ativa, ela pode levar à morte do feto, à morte da mãe ou à morte dos dois,
ou até problemas neurológicos. Então, assim, é uma coisa muito, muito séria. E é por isso que eu queria fazer todo um planejamento gestacional, mas no final não deu certo, não planejei, a Maia veio e tá linda, maravilhosa e saudável, tá, gente? Até hoje, no início eu fiquei com muito medo, porque como eu não tava planejando, eu me embalei muito. E foi um momento muito conturbado na minha vida, eu tava passando por um momento um pouco conturbado, e a gestação acabou piorando esse momento, porque eu não tava sabendo lidar com a notícia. Então eu chorava muito, eu fiquei muito tempo chorando, né, chorosa, estressada, e eu tinha medo de tudo isso impactar muito e ativar a minha toxoplasmose, mas no final, graças a Deus, que tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Na gestação, um dos exames de sangue a serem feitos é o da toxoplasmose. A partir do exame de sangue, a gente consegue ver se ela está ativa, se ela não está, se a pessoa tem toxoplasmose e é uma contaminação antiga, ou se ela não tem a toxoplasmose. E esse exame é feito 2 vezes. Um no início, né, na primeira consulta ali do pré-natal, e uma no meio. Então eu fiz a primeira, já tinha falado pra médica, ó, eu tenho tive toxoplasmose ocular, fiz todo o tratamento, não tenho sintomas nenhum atualmente, e aí ela passou o exame de sangue, que já é protocolo mesmo, e lá no exame já mostrava que eu realmente tive toxoplasmose ocular, só que ela estava inativa. E uma notícia boa, porque depois de todo sofrimento, depois de tanta luta, depois de tanto tapa na cara, uma notícia boa é porque ela me tornou imune à toxoplasmose. Ou seja, é como se o fato de eu ter sido contaminada há muito tempo atrás com a toxoplasmose, é como se eu tivesse tomado uma vacina de toxoplasmose ocular. Então, assim, não tem como, eu não tenho risco de ser contaminada novamente com a toxoplasmose ocular, porque eu estou imune. Então, meu corpo ele já tem mecanismos suficientes para combater uma nova contaminação, ou até mesmo, caso eu seja contaminada, ele não vai vir manifestar sintomas, porque o corpo ele vai dar um jeito de mandar ele embora, entendeu? Então, assim, uma notícia boa foi essa. Quando ela me contou e mostrou isso, eu fiquei muito mais tranquila. Eu pensei, nossa, depois de tanta luta, depois de tanto sofrimento, pelo menos uma notícia boa com isso, né? E, recentemente, eu também fiz outro exame de sangue da toxoplasmose, mostrando a mesma coisa, que eu que eu realmente tive a toxoplasmose ocular, que foi uma contaminação tardia, porém ela está inativa, e que eu sou imune à toxoplasmose ocular. Então, mostrando que realmente tá mantendo aí esse princípio, tá? Então, muitas pessoas acabam tendo medo dessa questão. Eu tive toxoplasmose ocular e eu quero engravidar, como que vai ser? Então, se você já fez o tratamento e não tem nenhum sintomas, provavelmente, quando você estiver grávida e fizer o exame de sangue, você vai ver que você está imune à toxoplasmose, não tem como você ser contaminada novamente, não tendo nenhum risco nem para você e nem para o seu bebê. Então, é uma notícia maravilhosa. Então, assim, basicamente é isso, tá? Eu queria, tanto que eu falei pra minha seguidora que pediu esse vídeo, que eu queria ver os exames de sangue. Então eu vi, tá tudo ok. Eu vou até mostrar aqui do ladinho como que fica os valores. Mas assim, não tem risco nem pra mim, nem pra minha bebê, tá? De ter algum problema. De certa forma eu sou imune, tanto que eu fico até com mais cuidado. Aliás, eu fico com menos critério com comida. Porque na gestação mesmo é proibido comidas cruas, sushi e tudo mais, por causa exatamente da toxoplasmose ocular. Não só por causa dela, mas principalmente por causa da toxoplasmose ocular. E esses dias mesmo, há um tempo atrás, eu comi sushi assim, tão feliz, tão tranquila, por causa dessa questão de eu estar imune, né? Então, assim, foi um momento muito sofrido da minha vida, mas a notícia boa é que ela me deixou, nessa contaminação me deixou imune, não sendo possível mais ser contaminada e não ter nenhum problema na minha gestação. Então, é claro que o fato de eu estar imune não significa que eu vou me descuidar. Então, na gestação, eu continuo me alimentando bem. Como eu falei pra vocês, não deixo de comer as coisas, né? Como um hambúrguer, um chocolate, alguma coisa assim. Até porque na gestação acaba aumentando a vontade de comer certas coisas. Mas eu priorizo uma alimentação muito mais adequada, não só por minha causa, mas por causa da Maia também, por causa dela, porque eu estou me alimentando pensando nela. E não deixei de praticar exercício físico, né?
Faço dentro do que é possível nesse período gestacional, mas continuo fazendo musculação, incluir o pilates, né? E tento cuidar ao máximo possível do meu emocional. Eu sei que essa é uma fase muito complicada, mesmo que a gente planeje, né? Mesmo que seja uma gravidez planejada, muito sonhada, é uma fase complicada, porque a mulher tem a mudança no corpo, isso mexe muito com o nosso emocional, com a nossa autoestima, e tem a questão dos hormônios que são, né, totalmente alterados. Tudo isso vai mexendo com a nossa emoção, com o nosso psicológico, né? E às vezes a gente fica abalado, tem hora que do nada eu quero chorar, do nada eu tô triste, do nada eu tô muito estressada. Isso é uma coisa normal, só que eu tento o máximo me policiar, me cuidar em relação a isso pra não impactar na minha saúde, porque ela pode não impactar na questão da toxoplasmose, mas pode impactar em outros fatores da gestação. Então, assim, sobre a toxoplasmose, tá tudo ok, eu continuo me cuidando, faço os exames de sangue normalmente, esse ano ainda não fiz acompanhamento com o meu médico oftalmo, mas todo ano eu tava fazendo bonitinho. Esse ano eu não fiz por causa que, como foi uma gravidez que eu não planejei, tinha tanta coisa pra resolver que eu não tive tempo pra me organizar pra ir no oftalmo. E gestação, acaba que os exames são muito caros, né? Ultrassons e tudo mais. Então, assim, acabei não me programando pra ir no oftalmo, mas ainda quero ir pra poder ver como que tá. Porém, em relação ao toxoplasmose, tá tudo ok, tá? Então esse vídeo é basicamente para poder falar essa questão. É como se eu não tivesse mais a toxoplasmose, eu estou curada da toxoplasmose e não tem nenhum problema para mim e nem para minha bebê, tá? Então é isso, gente, ó. Estou aqui à disposição para ajudar vocês a tirarem dúvidas. Vocês podem desabafar comigo sobre a toxoplasmose, pode tirar suas dúvidas aqui nos comentários, desabafar aqui nos comentários, ou até mesmo me mandar mensagem lá no meu Instagram, enfim, como preferirem, tá? Estou à disposição para ajudar vocês no que eu conseguir ajudar, tá? Mas não deixem de se cuidar, gente, não deixem, sério mesmo. Importante não só, né, fazer o tratamento medicamentoso, mas cuidar dos outros pilares, como eu falei, da alimentação, do exercício físico, da questão emocional. É importante se cuidar para evitar a reincidiva da doença, independente se você está na gestação ou não. É importante se cuidar cada vez mais, a gente tem que buscar a nossa saúde cada vez mais, tá? Então espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse relato que eu compartilhei aqui com vocês. E é isso. Em breve eu trago mais vídeos falando sobre a minha gestação. E um beijo pra vocês. Até a próxima e tchau, tchau.